Você está prestes a mergulhar na trajetória, na experiência e nos ensinamentos de alguém que marcou a história, não apenas com feitos grandiosos, mas com escolhas conscientes, mentalidade diferenciada e princípios que atravessam gerações. Homem ou mulher, esse líder não nasceu pronto. Foi moldado por desafios, por decisões difíceis, por quedas e recomeços. E é justamente nisso que reside seu maior poder, a capacidade de crescer, adaptar-se e influenciar o mundo ao redor com visão, coragem e consistência. Este audiolivro não é apenas uma biografia. É uma ferramenta de modelagem. Um convite para observar, absorver e aplicar. Ao longo do caminho, você vai identificar padrões de comportamento, hábitos de pensamento, estratégias e atitudes que geram impacto real, e que podem ser adaptadas à sua própria vida. Porque aprender com quem já fez é encurtar o caminho. E modelar não é copiar, é compreender a essência para criar sua própria versão de grandeza. Prepare-se para caminhar ao lado de alguém que transformou sua história pessoal em legado. E que agora pode inspirar a sua virada. Jocko Willink. Disciplina não é motivação, é arquitetura. Desde muito cedo, Jocko Willink aprendeu uma verdade que moldaria toda a sua vida: ninguém vence batalhas importantes confiando em estados emocionais. No ambiente onde ele foi forjado, motivação é instável, entusiasmo é irrelevante e talento sem método é um risco real. O que sustenta a execução, especialmente quando o corpo está cansado e a mente quer desistir, é estrutura. Disciplina não como virtude abstrata, mas como arquitetura prática da vida diária. Jocko não se tornou referência mundial por discursos inspiradores ou frases confortáveis. Ele se tornou conhecido porque viveu, repetiu e comprovou um princípio simples e radical: disciplina é liberdade. Essa ideia não nasceu em livros ou palestras, mas em contextos onde erros custam vidas, onde improviso gera caos e onde hábitos precisam funcionar, mesmo quando tudo parece desfavorável. Ali, não há espaço para depender de vontade. O sistema precisa funcionar. Enquanto muitas pessoas buscam intensidade emocional para mudar de vida, Jocko sempre buscou consistência operacional. Enquanto muitos falam sobre transformação, ele fala sobre organizar o dia seguinte. Sua vida não é uma narrativa de picos emocionais, mas de repetição consciente. Ele aprendeu cedo que hábitos não existem para dias bons. Eles existem para os dias ruins. Dias de cansaço, de dúvida, de pressão e de frustração. É nesses dias que o método é testado. No treinamento militar de elite, ninguém pergunta se o soldado está motivado para acordar cedo. O horário existe. O compromisso existe. A execução é esperada. Essa lógica ensinou Jocko que disciplina não é algo que a pessoa sente. É algo que ela faz porque foi previamente decidido. Quando as escolhas já estão feitas, a mente descansa. Quando tudo depende de decisão no momento, a energia se esgota rapidamente. Ao liderar homens em ambientes de extrema pressão, privação de sono e risco constante, Jocko entendeu que simplicidade é força. Quanto mais complexo o hábito, maior a chance de falha. Quanto mais dependente de força de vontade, mais frágil ele se torna. Por isso, seus princípios sempre foram diretos e repetíveis. Acordar cedo. Treinar todos os dias. Revisar prioridades. Assumir responsabilidade. Ajustar o método quando algo falha. Nada disso é glamouroso. Tudo isso funciona. Um dos grandes erros da vida moderna é tratar disciplina como uma virtude moral distante, algo reservado a pessoas especiais. Jocko desmonta essa ideia ao mostrar que disciplina é, na verdade, um sistema de escolhas pré-definidas. Quando você decide antes, você sofre menos depois. Quando o método está claro, a execução flui. Quando não está, a mente entra em negociação constante, e toda negociação interna enfraquece o hábito. Ele também aprendeu que responsabilidade total é um pilar invisível da disciplina verdadeira. No ambiente militar, não existe terceirização de culpa. Se algo falha, o líder assume, analisa e corrige. Esse princípio se transfere diretamente para a vida civil. Quando um hábito não se sustenta, o problema não é quem você é. O problema é o sistema que você construiu.
Ajustar o método é mais eficaz do que se culpar emocionalmente. Para Joko, disciplina gera liberdade porque elimina decisões desnecessárias, reduz desgaste mental e organiza prioridades. Acordar cedo deixa de ser um peso quando o horário é fixo. Treinar deixa de ser uma luta quando faz parte da identidade. Cumprir rotinas deixa de ser esforço quando se torna padrão. Liberdade, nesse contexto, não é fazer o que se quer, mas não ser escravo da própria desordem. Essa é a base da arquitetura de hábitos, construir métodos que funcionem independentemente do humor, da motivação ou das circunstâncias. Hábitos eficazes não são criados para impressionar, mas para sustentar. Não nascem da empolgação, mas da clareza. Não dependem de dias perfeitos, mas sobrevivem aos dias difíceis. Nesta primeira parte da modelagem, o foco não está em grandes conquistas externas, mas em fundação interna. Em hábitos simples, possíveis e repetíveis. Em disciplina aplicada ao cotidiano real, Jocko Willink nos ensina que a vida não precisa ser emocionalmente intensa para ser eficaz. Ela precisa ser organizada. E talvez a pergunta mais honesta não seja se você é disciplinado, mas se o seu método funciona quando a motivação acaba. Porque, no fim, disciplina não é força de vontade. É arquitetura bem feita. Na vida de Jocko Willink, a disciplina não aparece como um conceito motivacional, mas como um sistema de sobrevivência emocional e mental. Ao longo de anos liderando homens em ambientes de alta pressão, ele compreendeu algo que poucos aceitam: a maioria das pessoas não perde o controle da vida por falta de inteligência ou oportunidade, mas por ausência de estrutura interna. É por isso que seus ensinamentos não são abstratos, são práticos, diretos e aplicáveis ao cotidiano. A seguir, os princípios centrais que sustentam sua visão de disciplina, hábitos e autodomínio. 1. Ensinamento 1. Disciplina protege a mente do caos. Jocko aprendeu que uma mente sem rotina clara se torna vulnerável à ansiedade, impulsos e decisões precipitadas. Quando o dia não é estruturado, cada pequena escolha vira um desgaste mental. A disciplina elimina decisões repetitivas e cria previsibilidade. Isso não torna a vida rígida, torna a mente mais estável. Quem governa a própria rotina reduz drasticamente o caos interno. 2. Ensinamento 2. Autodomínio é impedir que emoções decidam por você. Medo, raiva, frustração e euforia existem em qualquer ser humano. O problema não é senti-los, mas permitir que eles comandem decisões importantes. Jocko viu, na prática, que decisões tomadas sob forte carga emocional quase sempre custam caro. Autodomínio não é repressão emocional, é clareza suficiente para agir apesar do desconforto. 3. Assumir responsabilidade total devolve poder. Um dos pilares mais fortes do pensamento de Jocko é a responsabilidade total. Quando algo falha, não se procura um culpado externo. Procura-se um ajuste interno. Assumir responsabilidade não significa se culpar, mas recuperar controle. Enquanto a culpa paralisa, a responsabilidade organiza. Esse princípio transforma fracassos em dados e erros em pontos de correção. 4. Simplicidade sustenta hábitos no longo prazo. Métodos complexos falham sob pressão. Rotinas exageradas quebram quando o cansaço chega. Jocko ensina que hábitos eficazes precisam ser simples o suficiente para serem executados nos piores dias. Acordar no mesmo horário. Treinar de forma consistente. Revisar prioridades. Dormir melhor. Comer melhor. Nada disso é sofisticado, mas tudo isso sustenta uma vida funcional. Ensinamento 5. Disciplina não elimina dificuldades, elimina problemas evitáveis. A disciplina não promete uma vida sem dor, mas reduz drasticamente o sofrimento desnecessário. Falta de rotina gera ansiedade. Corpo negligenciado gera doença. Decisões adiadas geram crises. Jocko mostra que grande parte do sofrimento humano não é inevitável, mas consequência de desorganização contínua. Disciplina é prevenção silenciosa. Ensinamento 6. Limites claros criam liberdade real. Muitas pessoas confundem liberdade com ausência de regras. Jocko observou repetidamente que a falta de limites leva ao colapso. Horários, compromissos e padrões não aprisionam, protegem.
Quem vive sem estrutura se torna refém do próprio impulso. Quem vive com disciplina ganha margem para decidir melhor quando realmente importa. Ensinamento 7. Constância vale mais do que intensidade. Explosões de esforço impressionam, mas não sustentam. O que constrói resultados reais é a repetição silenciosa. Joko nunca defendeu intensidade emocional. Ele defendeu presença diária. Pouco todos os dias vence muito de vez em quando. A constância constrói confiança interna e elimina a necessidade de recomeçar o tempo todo. Ensinamento 8. Coerência diária gera paz interior. Talvez o ensinamento mais profundo de Joko seja este: paz interior nasce quando ações e valores caminham juntos. Cada promessa cumprida consigo mesmo fortalece a mente. Cada disciplina mantida reduz a ansiedade. Cada negociação interna quebrada enfraquece a confiança pessoal. Disciplina não é dureza, é integridade prática. Ensinamento 9. A vida responde ao que você repete. Joko ensina que a vida não muda por decisões isoladas, mas por padrões mantidos. O que você repete se torna identidade. O que você tolera se torna ambiente. Autodomínio não nasce de um momento heróico, mas de pequenas escolhas sustentadas diariamente. Ensinamento 10. Liberdade é não ser dominado por si mesmo. No fim, disciplina é liberdade porque impede que impulsos, preguiça, medo ou emoções momentâneas governem a vida. Liberdade não é fazer tudo o que se quer. É não ser escravo da própria desordem. Joko Willink mostra que quando a disciplina deixa de ser uma ideia bonita e se torna prática diária, a vida se torna mais estável, mais clara e mais governável. Esses ensinamentos não prometem uma vida fácil, mas oferecem algo muito mais valioso: uma vida sob controle consciente. Uma vida onde hábitos funcionam, decisões são mais lúcidas e o crescimento não depende de motivação passageira, mas de estrutura sustentada. Antes de seguir adiante, deixe esta pergunta ecoar com honestidade dentro de você. Se a motivação desaparecesse por completo, os hábitos que você vive hoje ainda sustentariam a vida que você deseja construir, ou tudo desmoronaria sem ela? A resposta não exige palavras. Ela se revela na sua rotina.